Senhor, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje, 6 de dezembro de 2020, eu já falei lá no começo dos vídeos dessa série que eu tô tentando trazer aqui no mês de dezembro, do livro que eu leio desde 2017, Espiritualmente e Emocionalmente Saudável. O escritor, a todo momento, pelo que eu tenho sentido esses 3 anos ao ler o livro, ele traz uma mudança de estilo de vida, né? De uma vida agitada, barulhenta, com muitas opções, muitos afazeres, uma agenda cheia, para uma vida mais calma, mais silenciosa, com aquela ideia do menos é mais ou menos nessa pegada. Nesse texto de hoje, que eu fiz alguns sublinhados, ele vem falar de buscarmos uma tranquilidade que é só nessa tranquilidade que a gente consegue fugir da tal compulsão de, mesmo sendo servos de Deus, mesmo trabalhando para o Senhor, mesmo estando numa comunidade evangélica, gospel, tendo atividades que você encare como obra de Deus, como o reino do céu, muitas das vezes a gente é tomado por uma visão automática das coisas, né? E a gente liga no play e vai, entendeu? E a gente começa a fazer coisas para Deus. Coisas, inclusive, que Deus não pediu pra gente fazer. E a gente começa a ter a sensação de que esse fazer empodera a gente. Que esse fazer é tipo assim, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo para o reino de Deus. Quando o que o Senhor às vezes está pedindo é uma pausa, é uma tranquilidade, é um silêncio, é menos atividade. Porque quando a gente entra nessas camadas e camadas de atividade que vão cobrindo a gente e parece que a partir do que eu faço, eu entendo quem eu sou, eu mostro para minha comunidade quem eu sou. Não é daquilo que fazemos que aparece a nossa identidade ou revela a nossa identidade. E o escritor vai falando disso aqui, ele fala de uma compulsão que é uma ansiedade dentro da gente, que nos dá uma ilusória ideia de que nós podemos fazer as coisas no lugar de Deus. Nós podemos fazer coisa que Deus não está fazendo. Quando o que muitas das vezes Deus está pedindo é que a gente se silencie, se aquiete, pare e ouça a sua voz. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa e Deus está falando e a gente não consegue ouvir Deus falando com a gente. Por causa das muitas coisas, por causa dos muitos barulhos, né? Às vezes eu acho que eu chego até a ser repetitiva com esse assunto. Mas o livro vai falar exatamente disso. Porque ele vai contra esse dogma do faça. Faça para o Senhor. Faça bastante para o Senhor, que o Senhor vai te encher sua coroa de pedrinha. Tem certeza que Jesus morreu na cruz do Calvário só para que você tenha uma coroa cheia de pedra? Eu acho que não. Outra coisa também que eu marquei aqui, né? Que ele fala assim, às vezes a gente nessa frenética do fazer para Deus, a gente pode confundir a nossa emoção, o nosso fazer pela razão emotiva com o agir do Espírito Santo. Às vezes não é Deus que está agindo, não é Deus que está falando, mas a gente está tão emotivo, está tão envolvido emocionalmente com a ação, com a obra, né, que a gente acaba tomando decisões baseado no que sentimos e não no que o Espírito Santo de Deus está dizendo pra gente e guiando a gente. Para encerrar, ele trouxe uma frase aqui de Blaise Pascal, um filósofo francês, que diz assim: a maioria dos nossos problemas, nós seres humanos, vem porque não sabemos como nos sentarmos tranquilos nos nossos quartos durante 1 hora. Não é que é verdade? E olha essa pergunta para considerar, para pensar. Se puder, até escreve sobre. Como os nossos afazeres, aqueles diários, os básicos, ou aqueles de dentro da igreja, podem nos impedir de ouvir e ter uma comunhão íntima com Deus. Para finalizar a oração. Pai, me perdoa por administrar a minha vida sem o Senhor. Ofereço a Ti as minhas ansiedades. Ajuda-me a ficar parado, Senhor, a render-me à Tua vontade
e a descansar em teus braços amorosos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu desejo que você entenda essa palavra. O muito fazer pode não ser aquilo que Deus está pedindo para você. Ou talvez você está fazendo antes de ouvir a voz de Deus. Às vezes está fazendo muitas coisas, mas você não está ouvindo o que Deus quer que você faça. Porque quem faz muitas coisas acaba não fazendo nada. Bem interessante também colocar aqui que às vezes você consegue fazer muitas coisas bem feito, mas você só é ótimo mesmo em uma coisa. Isso tem a ver com propósito, com identidade, tem a ver com o porquê você está no mundo, por que você nasceu e está vivo, por exemplo, em 6 de dezembro de 2020. E só Deus para trazer para a gente a compreensão, né, autoconhecimento, do porquê que a gente está aqui hoje, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que ser. Você só vai conseguir, eu só vou conseguir ter noção disso se eu parar de verdade, me aquietar de verdade e prestar atenção de verdade no que Deus está falando para mim. Ouvir o que Ele está falando, entender o que Ele está falando, guardar o que Ele está falando e aí sim, ir fazer o que Ele está falando. Que essa palavra fique no seu coração como uma semente, produza uma árvore, frutos que alimente você e nós tudo. Em nome de Jesus, amém. Tchau.